Jornal New York Times vê nova tendência tática no futebol e cita exemplo de Diniz do Fluminense. Ex-lateral do Vasco conclui curso da CBF para executivos no futebol. Clássico dos clássicos pela Copa do Nordeste, Náutico recebe Sport nos aflitos. Entenda como a Premier League cresce economicamente e domina as janelas de transferências. 5 curiosidades do clássico inglês entre Liverpool e Manchester United. Vamos para notícias. 5 rapidinhas do futebol nacional e mundial. Menu Fanáticos, estou aqui trazendo notícias para você neste sábado maravilhoso para saber o que vai rolar nesse fim de semana e o que rolou. O jornal New York Times vê nova tendência tática do futebol e cita exemplo de Diniz do Fluminense. Olha, essa reportagem aqui do New York Times é um jornal muito famoso nos Estados Unidos. Essa reportagem quem trouxe foi o jornalista Ron Smith. Ele escreveu uma coluna intitulada como Broken System, sistema de quebrados, né, em português. Ou seja, é o sistema que a gente pode dizer assim para nós que traduzir melhor, flexível, né, onde o treinador ele tem várias variações táticas dentro de um só jogo, e ele está trazendo essa importância, né, isso para o futebol, assim, quem está fazendo isso, esse exemplo aqui do Manchester City, do Liverpool, né, e diz que o futuro parece pertencer a essas equipes e treinadores que estão dispostos a ser um pouco mais flexível, né? E ele traz na reportagem, além do Real Madrid, também o técnico Luciano Spalletti, que é do Napoli. Para quem não sabe, o Napoli da Itália está fazendo uma grande campanha, entendeu? Na Série A, entendeu? Lá da Itália. E ele também cita o brasileiro Fernando Diniz do Fluminense, né? Ele diz aqui que o brasileiro é um técnico inovador. Aqui está falando sobre o Diniz, né? Que é a importância do Diniz no futebol brasileiro aqui, gente. Às vezes as pessoas contestam que o Diniz acontece, mas olha, tem gente de fora olhando o Diniz assim como equiparando ele a equipes como o Liverpool, treinadores que dirigem o Liverpool, que o Manchester City, o próprio Napoli que está fazendo uma grande campanha, entendeu? Então, assim, são modelos que a gente tem que estar assim olhando com carinho, entender o porquê que isso está acontecendo e entender também o porquê às vezes o Diniz às vezes não conseguiu um título, né? Tem que entender a questão dele. Imagina se ele treinasse um time com muito mais qualidade, com esse tipo de estratégia que ele tem, entendeu? Porque a vantagem do Diniz, eu percebo assim, que ele, independente se ele fizer ser campeão ou não, faz uma boa campanha ou não, ele desenvolve jogador. Você vê que muitos jogadores, a gente fala assim, era canela dura, com ele tá sendo se desenvolve, você vê que o cara já começa a jogar um pouco mais de bola. Então imagine só, né, cara, a importância de um técnico desse aí, né, numa equipe, no desenvolvimento do jogador, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, entendeu? E assim, eu como torcedor, eu queria ver mais dele, assim, eu queria ele se afirmar. Entendeu? Mas assim, cada um tem sua opinião, né? Vocês comentem aí se eu estou certo, se eu estou errado, se o Diniz realmente é o melhor treinador que tem no Brasil hoje, entendeu? Mas vamos para a segunda aqui notícia. Ex-lateral do Vasco conclui curso da CBF para executivos no futebol. Ex-jogador vem trabalhando com Abel Braga no departamento de futebol do Cruz Maltino. Léo Matos se aposentou dos gramados ao fim da última temporada, desde então vem estagiando no departamento de futebol do Vasco. Na última quarta, o ex-jogador revelou em sua rede social que se formou no curso preparatório para executivos de futebol organizado pela CBF. Na publicação, Léo destacou a dificuldade que teve em fazer o curso e atuar pelo Vasco ao mesmo tempo. Olha aí, para você ver, né? O cara estava atuando e fazendo o curso, querendo se desenvolver. Isso é um passo legal, assim, que tem jogadores que já estão tomando isso, né? Desenvolver a sua carreira. Terceira notícia. Clássico dos clássicos pela Copa do Nordeste. Aqui também nós falamos do futebol nordestino, cara. Isso que é importante. A gente está aqui pensando em tudo, né, cara? Náutico recebe o Sport nos aflitos. Equipes atravessam boa fase na competição, disputando o topo de suas respectivas chaves. Vice-líderes de suas respectivas chaves e apostando na bola parada dos principais jogadores, Náutico e Sport se encontram novamente em 2023. O local é o mesmo no estádio dos aflitos. A competição mudou, sendo agora pela Copa do Nordeste. No duelo anterior, empate de 2-2. Neste sábado, a partir das 5h30 da tarde, o confronto reunirá equipes com diversas semelhanças, incluindo a principal. Ambos desejam ganhar o primeiro clássico da temporada. E agora, pela Copa do Nordeste, eles vão se enfrentar, né? Vai fazer esse clássico. E quem vai levar melhor? Vocês podem observar que em bola parada, eles são fortes aqui. A bola parada pode se decidir o clássico dos clássicos, em especial com a ajuda do Luciano Juba.
por Sport e Souza pelo Náutico. Entendeu? Então você pode observar que os dois times têm bola parada forte, né? Tanto o Juba, que é o principal responsável pelos bons números, e o Souza, que é responsável por marcar gols de falta e outro de pênalti, deu pelo Náutico. Então você vê que os dois times têm esse equilíbrio, né? E como jogam esses times, né? O Náutico deve manter as mesmas bases que venceu o São Bernardo no jogo passado. A dúvida é quanto à possibilidade de o técnico Dado Cavalcante escalar Jael como centroavante na vaga de Júlio. Pelo lado dos visitantes, o técnico Anderson Moreira terá o zagueiro Rafael Thierry, além dos volantes Fabinho e Pedro Martins, poupados diante do Ibis. O atacante Edinho, recuperado de lesão, briga por uma vaga no setor ofensivo, ao lado de Juba e Wagner Love. Então, gente, você pode reparar que vai ser um clássico aí que promete, para quem gosta da Copa do Nordeste, né? A Lampions League, né? A Lampions League. E também vale lembrar, né, que o clássico não vai ter torcida visitante. Pelo menos está esse imbróglio, né? Esse imbróglio jurídico entre o Sport, né, que informou que o STJD liberou a presença da torcida no confronto, né? Mas o governo do estado já avisou que no clássico só teria arquibancadas por torcedores do clube mandante, no caso do Náutico. Então, gente, aqui vamos para a quarta notícia. Entenda como a Premier League cresce economicamente e domina as janelas de transferência. Então aqui, ó, especialistas de mercado citam fatores para explicar o poderio recente da liga inglesa. A última janela de transferência trouxe à tona novamente a força financeira da Premier League e dos clubes ingleses. De acordo com o relatório internacional International Transfer Snapshot da FIFA, os times da Inglaterra gastaram cerca de 4,6 bilhões de reais em janeiro de 2023, número recorde para o país, e um crescimento de mais de 150% em relação ao ano passado. O domínio da Premier League no mercado é o resultado de uma junção de fatores construídos nas últimas décadas. Entre os aspectos positivos dentro das quatro linhas, pode citar o alto nível técnico do campeonato e a presença de grandes nomes, fatos que aumentam a atratividade para os jogadores de outras ligas. Isso é verdade, gente. Primeira coisa, se tem uma liga organizada, vai o quê? Vai ter torcedores interessados, vai ter, além de torcedores, vai ter pessoas que ainda estão assim aprendendo sobre futebol, por se interessar, porque que lá vai estar na mídia, vai estar mostrando glamour, tudo. Então as pessoas vão se interessar, é natural isso. Segundo, os torcedores vão ficar mais animados, porque se você tem equipes com mais cacife financeiro, o que vai acontecer? Eles vão ter mais poderio para contratar jogador. Então o torcedor vai falar, meu time vai ser mais forte. Então tem a questão da organização. Então tem a questão também que você vai fazer com que esses clubes fiquem mais competitivos entre eles. Então você pode reparar, igual a Premier League, que os 20 clubes, eles são competitivos. Por mais que você vai enfrentar às vezes o Nottingham Forest, vai enfrentar o Wolverhampton, você vai ver que vai dar jogo, mesmo entre Manchester City, Manchester United, vai dar jogo entre esses clubes pequenos no sentido assim, que não fazem parte do Big Six, né? E entre os clubes grandes da Inglaterra. Mas vai dar jogo, você vê porque os clubes pequenos, no caso assim, né, que não são destaques, eles vão ter dinheiro, porque as cotas são fortes também, né? Então eles vão ter dinheiro para investir, e comprar jogadores, e aí vai se tornar uma liga atrativa. Eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil, mas vamos torcer para dar certo, não é verdade? Vamos lá. Liverpool e Manchester United, 5 curiosidades do clássico inglês. Liverpool e Manchester United é considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial, não somente pelo histórico da grandeza da dupla, mas pela rivalidade de carregar aspectos históricos e culturais. As disputas entre os dois até viraram um livro, de nome Head on Head. Vermelho contra vermelho. Liverpool e Manchester United, a rivalidade mais feroz do futebol mundial. Então você vê que vai rolar amanhã um clássico pela Premier League, né? De Liverpool e Manchester United, né? E aqui tá 5 curiosidades. Vamos falar sobre as 5 curiosidades. Duelo das cidades. Manchester e Liverpool são cidades que convivem com uma rivalidade que vai além do futebol. Durante décadas, elas travaram disputas no campo econômico e industrial. Durante a Revolução Industrial, Liverpool tinha um dos maiores e principais portos do mundo, enquanto Manchester era o centro de produção de algodão. Era um período de recessão mundial e para a classe trabalhadora e a dificuldade era grande. Posteriormente, a expansão da indústria têxtil asiática e a mudança das rotas marítimas comerciais prejudicaram economicamente as duas cidades. Liverpool tinha a maior força econômica devido à importância da zona
portuária. Então Manchester decidiu construir um canal até o oceano. A medida gerou ressentimento entre Liverpool, que foi bastante afetada. Segunda curiosidade, primeiro clássico bem longe dos melhores momentos. O primeiro Liverpool e Manchester United aconteceu em 1894. Os Red Devils, os Diabos Vermelhos, ainda eram chamados de Newton Hill e terminaram aquela temporada na última posição do campeonato inglês. Eles enfrentariam o Liverpool, campeão da segundona, na disputa por uma vaga na elite do futebol inglês no ano seguinte. O jogo aconteceu no Ewood Park, na cidade de Blackburn, e teve vitória dos Reds por 2-0. O resultado garantiu o Liverpool na primeira divisão e rebaixou o United. Terceira curiosidade, Liverpool e Manchester United, 4 finais disputadas. Os rivais duelaram em decisões apenas em 4 oportunidades. A primeira foi em 1977, na final da Copa da Inglaterra, onde o United levou a melhor sobre o Liverpool e venceu por 2-1. Já em 1983, os Reds deram o troco, devolveram o placar na decisão da Copa da Liga. Depois, os Reds foram campeões da Copa da Inglaterra em 1996, ao baterem o grande rival por 1-0 com um gol de Eric Cantona, o famoso Eric Cantona, polêmico, né? No fim da partida. A última final, Liverpool e Manchester United, foi em 2003. Steve Gerrard e Michael Owen marcaram uma vez cada e ajudaram os Reds a serem campeões da Copa da Liga. Então faz muito tempo realmente que eles não disputam uma final, desde 2003, né? Agora vamos para a quarta curiosidade. Ajuda após o desastre de Munique. O dia 6 de fevereiro de 1958 foi um marco triste na história do futebol inglês, com um trágico acidente aéreo em Munique, na Alemanha, que vitimou 23 pessoas, incluindo 8 jogadores do Manchester United. Vários atletas ficaram gravemente feridos, incluindo Bob Charlton. Muitos clubes se colocaram à disposição para ajudar o United e montar sua equipe após essa terrível tragédia. O Liverpool ofereceu 5 jogadores por empréstimo aos Reds. Pra você ver, ó, naturalmente quando acontece uma situação dessa, né, um deu a mão pro outro, legal. Quinta curiosidade, maior goleada tem 128 anos. A maior goleada da história do clássico Liverpool e Manchester United foi há 128 anos. Os Reds não tomaram conhecimento e golearam o United, então chamado de Newton Hill, seu antigo nome, por 7-1, no dia 12 de outubro de 1895. Tá aí, gente, as 5 rapidinhas da semana. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e fui!